reaberta a presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 287/2017, tendo como autor o deputado Maurício Kudlak, onde declara de utilidade pública e institui o Instituto Compassos de Florianópolis, tendo parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Como ninguém queira discutir, dou em votação em turno único. Está aprovado. Discussão e votação em turno único também o projeto de lei 311/2017, tendo como autor a deputada Ana Paula Lima, que declara de utilidade pública o Grupo Detalhe de Teatro e Produções Artísticas do município de Blumenau, tendo pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Como os senhores deputados queiram discutir, em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 398/2017, tendo como autor a deputada Dirce Raitside, declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Gaspar, tendo emenda substitutiva global, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão, em votação, aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 130. Autor, deputado Neudi Sareta, solicitando à Secretaria da Infraestrutura informações referente à situação das obras de manutenção e pavimentação da rodovia SC 154, trecho que liga o município de Vargião e Ipumiri. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 131. Autor, deputado Manuel Mota, solicitando ao governador do Estado informações referente aos recursos para a conclusão da pavimentação da rodovia 290, Serra do Faxinal, que liga o município de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, ao município de Cambará do Sul, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 132, tendo como autor o deputado João Amin, solicitando ao presidente do DETER informações acerca dos motivos que ensejaram o aumento dos valores das passagens do ferry-boats das travessias entre Itajaí e Navegantes. Em discussão, em votação, aprovado. Temos ainda o pedido de informação 133, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da situação da limpeza do ambiente interno e externo do Hospital Tereza Ramos, localizado no município de Lages. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 134, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações referentes à logística incluída no Sistema Nacional de Regulação acerca da assistência às crianças e adultos portadores de fissuras labiopalatinas. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 268, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, manifestando aplausos à equipe da Associação Atlética Universitária de Concórdia pela conquista do título de bicampeão da Liga Nacional de Handebol. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, queria pedir apoio, sei que todos os deputados vão apoiar, mas falar aqui, enaltecer a equipe de Concórdia, a Associação Atlética Universitária Concórdia, conquistou no último domingo o título de bicampeã brasileira da Liga Nacional de Handebol, elevando o nome não só de Concórdia região, mas de toda Santa Catarina. Uma vitória das meninas do time de Concórdia, campeã brasileira do handebol, já havia sido em 2013 campeã brasileira, voltou a ser campeã. Queria fazer esse registro, parabenizar a Associação Atlética Universitária de Concórdia, em nome do treinador Alexandre,
de toda a equipe técnica, da direção e também de todas as meninas que jogaram essa Liga Nacional, senhor presidente. Muito obrigado. Não tendo mais deputados que queiram discutir, aprovada então a moção 268, deputado Neudi Sareta. Moção 269, deputado Darcy de Matos, parabenizando o presidente da Fundação ProRim pelos 30 anos de serviço prestado ao povo catarinense. Em discussão, em votação, aprovado. Moção de número 270, tendo como deputado Patrício Destro, manifestando aplausos ao senhor Januel Otti pela passagem de 200 aniversário existente no grupo CMI. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 271, autor deputado Patrício Destro, manifestando aplauso ao presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina pela passagem do 30º aniversário de fundação da Federação. Em discussão, em votação, aprovado. Moção de número 272, deputado Patrício Destro, manifestando aplauso ao presidente da Associação de Amigos do Autista pela passagem do 29º aniversário da associação. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 273, tendo como autor o deputado Patrício Destro, manifestando aplauso aos sócios fundadores do Grupo MIG pela passagem do 40º aniversário de existência do grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção de número 274, tendo como autor o deputado Silvio Drevic e Cleide Salvaro, manifestando ao governador do Estado apoio à instalação de um consulado italiano de carreira no Estado de Santa Catarina, bem como a cessão de um espaço físico adequado para tal, por parte do governo estadual. Em discussão, em votação, aprovado. Moção de número 275, tendo como autores o deputado Silvio Drevic e Cleide Salvaro, manifestando ao embaixador da Itália no Brasil e ao ministro de Estado das Relações Exteriores no Brasil apoio à instalação de um consulado italiano de carreira no Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pela ordem, deputado. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar que há uma presença bem representativa de servidores estaduais, liderados pelo Sintesp, pelo Sint, aqui na Assembleia Legislativa, vieram em defesa do serviço público, acompanhando tramitação de projetos que acompanham nessa casa. Enquanto-se know-how, queria fazer esse registro, senhor presidente. É claro que há também um pedido de uso da fala. Nós sabemos que o nosso regimento tem esse impedimento de fazer sem ser 24 horas de antecedência, mas, de qualquer forma, eu queria fazer o registro da presença desses servidores, da sua luta e da sua manifestação aqui, que também encontra-se no hall da casa aqui na Assembleia. Obrigado, senhor presidente. Está feito o registro, deputado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1045, deputado Natalino Lázaro. Requerimento 1046, deputado Mauro de Nadal. Requerimento 1047, deputado Roberto Salum. Requerimento 1048, deputado Cleide Salvaro. Requerimento 1049, deputado Antônio Aguiar. E requerimento 1050, deputado Dóia. Essa presidência comunica que encaminhará ao destinatário, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 806 e 807, tendo como autor o deputado Neudi Sareta. Indicações 808 e 809, tendo como autor o deputado Roberto Salum. Indicações 810 a 812 e 814, deputado Mauro de Nadal. Indicação 813, deputado João Amin. Indicação 815, deputado Patrício Destro. Fim da ordem do dia. Traremos então as explicações pessoais, tendo como orador escrito o deputado Dirceu Dresch.
Saudação, senhor presidente, saudar os senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham. Quero registrar aqui nessa tribuna, e hoje à noite, nós vamos ter um evento aqui nesta casa, e nós estamos acompanhando e apoiando da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional e a Frente Parlamentar Ambientalista de Santa Catarina, em conjunto com o Observatório do Código Florestal e a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a Embrapa, que realizam, então, nesta terça-feira à noite, um debate aqui sobre este tema e na Assembleia, os 5 anos do Código Florestal Brasileiro, os desafios e oportunidades. O evento inicia às 18h30, então, nesta casa. A Lei 12.651 de 2012, conhecida como Código Florestal Brasileiro, criou as normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, incluindo árvores de preservação permanente, da reserva legal e de uso restrito à exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal e o controle da origem dos produtos florestais. Para nós, o Código Florestal foi um grande avanço ao garantir tratamento diferenciado, restrito às pequenas propriedades. Quem tem mais área de terra terá de manter maiores áreas de preservação permanente. No entanto, ainda existem muitos desafios para sua plena implantação e um risco iminente de sua não implantação. A morosidade na validação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, cujo prazo de inscrição termina em dezembro deste ano, e na implantação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, em Santa Catarina, 307,8 mil imóveis rurais já foram cadastrados. Nesse sentido, o Fórum buscará discutir quais os gargalos encontrados e apontar soluções para que os pontos positivos da lei sejam alcançados, minimizando o impacto de não implantação de uma norma ambiental. Então, este tema do Código Florestal Brasileiro, das políticas de diferenciação que nós conseguimos aprovar na época para respeitar esta diferença de uma pequena propriedade, uma propriedade familiar, né, do nosso Estado, com certeza é extremamente importante. O cadastro, tem um cadastro nacional e um cadastro estadual ambiental, é de grande importância para as futuras políticas públicas para o meio rural. Além disso, um programa de regularização ambiental, ele também é fundamental para o conjunto do, primeiro, cuidado com o meio ambiente, mas também para construir programas públicos no futuro de crédito, de assistência técnica, de programas de recuperação das áreas de preservação ambiental permanente, as APPs, próximos aos rios, riachos no nosso estado. E poder, com isso, também construir outras políticas de incentivo aos nossos agricultores, a programas, por exemplo, da apicultura, programas de produção de geleias, de frutas nativas e tantos outros programas que podem ser construídos em cima desse cadastro ambiental rural. Então, é uma das cobranças, né? Nós temos aqui um dado de fato surpreendente para Santa Catarina: 307 mil imóveis rurais já foram cadastrados. Então, Santa Catarina é um dos estados que nós tivemos os maiores avanços no tema do cadastro ambiental rural. Esperamos que a gente consiga agora dar continuidade a isso, construir um grande programa de regularização ambiental para poder avançar na perspectiva da produção e do cuidado ambiental e construir programas que nós defendemos e que está inclusive no Código Ambiental Catarinense, que é o pagamento, a remuneração pelo serviço ambiental. Nós não vamos parar de insistir nesta pauta, porque ela é uma pauta importante. É valorizar quem preserva, é valorizar quem historicamente sempre teve este grande compromisso de produzir alimentos preservando o meio ambiente. E além disso,
construir política de renda dentro dessas áreas de preservação, fazer o uso sustentável dessas áreas de preservação. Então, este é o nosso grande desafio. E na última sexta-feira, nós tivemos em Pinhalzinho o lançamento do grande evento chamado Itaipu Rural Show, da Copa de Itaipu de Pinhalzinho, que atende toda uma região. Um dos temas também é o tema da agilidade dos cadastros ambientais. É uma das outras grandes reivindicações da nossa agricultura familiar de Santa Catarina, que é a agilidade nas licenças ambientais. Não é possível que o agricultor precise esperar 5, 6 meses para ter a liberação do seu aviário, do seu chiqueiro de suínos, para poder começar a produzir. Muitas vezes o financiamento já vence e o agricultor ainda não está produzindo. Então são temas relacionados aos temas ambientais que nós precisamos dar agilidade. E além disso, também voltado ao tema ambiental, é o tema das energias e é o tema das árvores próximos às redes de energia elétrica, que é um grande apelo que nós recebemos em todas as regiões de Santa Catarina, especialmente agora, neste período. Estamos aí chegando no verão, nos temporais, nos ventos, e quanto mais próximo que a árvore, especialmente pinos e eucalipto, estão plantadas da rede de energia elétrica, mais problema de apagões nós vamos ter no nosso estado, especialmente no interior do nosso estado. Então é uma questão que nós precisamos resolver. Temos tido muitos pedidos, deputado Altair Silva, das câmaras de vereadores, das prefeituras, das cooperativas, de que nós tratamos deste tema. Temos aqui o nosso projeto que regulamenta o plantio de pinos e eucalipto próximo à rede, que nós tivemos um parecer, uma emenda aqui no plenário. Então, é isto que nós vamos continuar trabalhando, lutando para que Santa Catarina possa, sim, produzir de forma sustentável, preservando a nossa água, que é um grande bem, uma grande riqueza. Inclusive, para produzir, precisa, e nós exportamos muita água pela produção de frangos, de suínos, que vai junto com o processo produtivo, mas também com o processo de exportação da carne. Então, o nosso estado precisa preservar e produzir. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, hoje nós vamos aprofundar essa discussão e esta casa precisa contribuir na construção de políticas públicas que possam dar condições aos nossos, especialmente nossos agricultores, poder se adequar às regras, às leis e continuar produzindo. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado César Valduga. Nosso representante do Oeste Catarinense, parlamento da região de Chapecó, nosso amigo César Valduga, PCdoB. Com a palavra, deputado, por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, deputado Marcondes, que muito bem conduz os trabalhos da mesa diretora, saudar os senhores deputados, saudar também a população catarinense que nos acompanha via TVA e também rádio digital. Senhor presidente, gostaria, nesse momento, de registrar que, entre hoje e amanhã, acontece no município de Chapecó, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, o 2º Congresso Sul-Brasileiro de Sistematização da Assistência de Enfermagem, cujo tema é Processos de Enfermagem como Ferramenta de Cuidado. Conjuntamente acontece também a primeira Mostra Internacional de Cuidado da Enfermagem no Ciclo de Vida, uma atividade organizada pelo Grupo de Pesquisa em Enfermagem, Cuidado Humano e Processo de Saúde e Adoecimento, além do mestrado profissional de enfermagem na atenção primária à saúde. No dia de ontem, senhor presidente, recordamos o Dia da Consciência Negra. Em todo o país, o movimento negro saiu às ruas para denúncia
para a denúncia do racismo, a violência, a desproporcionalidade de salários, falta de oportunidades, o extermínio da juventude negra. A Organização das Nações Unidas alerta que, no Brasil, a população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência. Segundo o Ministério Público do Trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral no mercado de trabalho. Segundo o Atlas da Violência 2017, a população negra também corresponde a quase 80% da parcela dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Esse é um país que convive com uma desigualdade estrutural, especialmente em relação à questão racial, deputado Dresch. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, 54%, é composta de pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. Segundo estimativas, apenas no ano de 2089, ou seja, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa à distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, da ONG britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. Em média, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro do que os negros. A conta é feita com a base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, considerando rendimentos como salários, benefícios sociais, aposentadoria, aluguel de imóveis e aplicações financeiras, entre outros. Ainda segundo o relatório, 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela dos que recebem até um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.400. Também essa semana, registramos a Semana da Vigília Feminista, pelo fim da violência contra a mulher, fruto da demanda do movimento feminista e apresentado por meio de projeto de lei, por meio de nosso mandato, sendo aprovado pelos nobres pares e transformado na Lei 17.205, de 19 de junho de 2017. Nesse sentido, é que nos movimentamos, que é importante registrarmos que o feminicídio, isto é, o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, também tem cor no Brasil, pois atinge principalmente as mulheres negras. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%. Os dados são do Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. Uma evidência de que os avanços das políticas de enfrentamento à violência de gênero não podem fechar os olhos para o componente racial. As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, 58,68%, de acordo com informações do Disque 180, Central de Atendimento à Mulher de 2015. Elas também são mais atingidas pela violência obstétrica, são 65,4%, e pela mortalidade materna com 53,6%, de acordo com dados do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Atualmente, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil,
71 são negras. De acordo com informações do Atlas, os negros possuem 24% mais chances de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. O Brasil também abriga a 4ª maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Tratam-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade, mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes, e mais da metade, ou seja, 61,6% do total, são pretos ou pardos. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, na contramão dos demais países, porém, a taxa de aprisionamento no Brasil não está diminuindo. Entre 2004 e 2014, o índice cresceu 67%. A taxa de superlotação, por aqui também, é maior, 147% no Brasil, antes 102% nos Estados Unidos e 82% na Rússia. A crise e a onda de desemprego também atingiu com mais força a população negra brasileira. Eles são 63,7% dos desocupados, o que corresponde a 8,3 milhões de pessoas, e que com isso a taxa de desocupação de pretos e pardos ficou em 14,6%. Entre os trabalhadores brancos, o índice é menor, de 9,9%. Além disso, no terceiro trimestre de 2017, o rendimento médio de trabalhadores negros foi inferior ao dos brancos, 1,5 mil ante 2,7 mil reais. Então, portanto, deputado Coruja, estamos colocando aqui a nossa preocupação com relação a esse momento difícil, sim, que trazem esses dados dos percentuais de vítimas que acontecem no Brasil, enfim, ainda a desproporcionalidade dentro da própria desigualdade, da própria questão da equidade salarial com relação à raça negra e parda no nosso país. Isso é preocupante e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nós não podemos ficar conivente com esse debate, precisamos levar a conhecimento da população catarinense que precisamos corrigir essas distorções que ainda acontecem no estado de Santa Catarina, no Brasil, como acompanhamos agora há poucos dias atrás, da portaria que foi baixada pelo Ministério da Agricultura, o retorno do trabalho análogo e escravo, né, defendido por algumas bancadas, né, que, enfim, querem impor, né, o retrocesso no Brasil, em especial a raça negra, aos pardos, né, como eu falei aqui, da própria questão da desigualdade, que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar a equidade. Então, era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Fernando Coruja, PMDB. Senhor presidente, deputado Mário Marcondes, senhores e senhoras deputados e deputadas. O deputado Valduga abordou aqui a questão da desigualdade. E nós precisamos lutar muito pela igualdade entre as pessoas. Esta igualdade, ela não vai ser conseguida do ponto de vista econômico. Nós não vamos ser iguais por cada um ter um carro, o mundo nem comporta um carro para cada pessoa. A igualdade tem que ser conseguida de outras formas. E a igualdade, ela se dá nesta forma que o deputado Valduga coloca, de procurar uma legislação, uma sociedade que coloque numa situação de equidade raças e pessoas.
E tem duas áreas específicas onde o Estado pode mais possibilitar a igualdade das pessoas. E estas áreas são em relação à saúde e educação. Quando você possibilita o acesso das pessoas à saúde e educação, você faz a efetiva igualdade. Mas não basta apenas o acesso a uma oferta, muitas vezes tradicional, uma oferta que não cumpre o seu papel nos anos tradicionais, por exemplo, da própria escola, porque cada vez mais se percebe de que, para que as pessoas sejam iguais de verdade, tem uma época especificamente que precisa de uma atenção especial. E é por isso que eu faço aqui um pequeno pronunciamento. E esta época é a chamada, a própria gestação e a chamada primeira infância. Cada vez mais se percebe que, se uma criança não tem uma situação adequada intraútero, no parto e na primeira infância, você produz uma desigualdade que é difícil depois de ser desestabelecida. Você estabelece uma desigualdade muito difícil de ser diminuída. A primeira infância e o intraútero é o momento em que as crianças e o ser humano forma as suas inter-relações neuronais, faz com que você tenha processos de aprendizado e de memória que são determinantes. As pessoas, às vezes, têm, cada neurônio tem lá 1.500 ligações, né? E você pode, por estímulo da família, por estímulo da mãe, do pai, das pessoas, neste instante, principalmente nos primeiros 2, 3 anos de vida, fazer uma modificação absolutamente definidora do que a pessoa vai ser. Eu falo isso hoje, porque hoje tivemos a oportunidade de receber aqui o ministro do Desenvolvimento Social, o deputado Osmar Terra. Ele esteve presente, junto com a deputada Carmen Zanotto, da minha cidade, e falando sobre o chamado marco legal da primeira infância. O marco legal é a Lei 13.257, e que disciplina o tratamento que deve ser dado a esta época da vida no Brasil. Também há um decreto, o Decreto-Lei 8869, chama Decreto da Criança Feliz, que caminha nessa direção. Mas uma lei só, as leis, elas não modificam a sociedade. As leis são um agente que interfere na sociedade, mas é um agente, no máximo, de força média, ou às vezes fraca, porque a sociedade ela precisa ser modificada pela mudança da postura, da cultura, do entendimento, da tolerância, que muitas vezes não se consegue por lei. Mas é um princípio. E nós temos agora este programa no Brasil. Não é um programa do atual governo, é um programa que já havia no governo anterior, é um programa que deve ser um programa, evidentemente, de Estado, e que precisa ser implementado no país. Precisa ser implementado no país. É um programa de igualdade. O atendimento diferenciado à primeira infância é absolutamente necessário. Bom, esse programa vem sendo implementado no país, mas 2 estados apenas não aceitaram, ou até agora, não assinaram o protocolo para a implantação. Quais são os estados? Minas Gerais e Santa Catarina. Apenas Minas Gerais e Santa Catarina não se integraram nesta proposta relacionada à primeira infância. E esta integração ela tem que se dar pelo Estado e pelos municípios. Há muitos municípios de Santa Catarina resistentes a isso. Qual é o principal motivo da resistência? É se achar
que se vai gastar recursos e que esses recursos poderiam ser aplicados em outra área. Ora, meus senhores, se tem áreas que precisam de aplicação de recursos públicos, que pode fazer diferença a curto, médio e a longo prazo, são as áreas de saúde e educação. E se tem uma área especificamente onde o atendimento precisa ser feito com mais força, é na primeira infância. O administrador público, ele tem que ter prioridades. Mas prioridade não significa dizer assim, que tudo é prioridade. É prioridade construir a estrada, é prioridade construir a ponte, é prioridade construir a creche, é prioridade construir a escola, é prioridade construir o hospital. Não. Prioridade é uma coisa de uma relação com outra. Eu tenho poucos recursos e tenho que escolher. Eu tenho que priorizar. Eu tenho 3 coisas para fazer, só posso fazer uma. Qual que vou fazer? Isso é escolha de prioridade. Então, é preciso que Santa Catarina, que sempre teve, para muitas coisas, uma compreensão diferenciada em relação ao país, se volte para isso. Se volte para essa questão. É preciso que o Estado de Santa Catarina e os municípios adiram essa questão da primeira infância. Eu estou coletando assinaturas aqui, acabei de coletar, está ali o deputado Salum, que acabou de assinar aqui esta proposta, entre outros deputados, uma frente parlamentar da primeira infância. E qual é o objetivo desta frente parlamentar? É exatamente trabalhar na direção de que o poder público possa ter uma atuação mais forte nessa área. Nós precisamos, como agentes públicos, como representantes da população, escolher adequadamente as prioridades. E as prioridades estão nesta linha. Portanto, se eu vou demorar a fazer a ponte, se eu vou demorar a fazer a estrada, se eu vou demorar a ponte Ercílio Luz, que já gastou milhões e milhões, e está demorado do mesmo jeito, é preciso ter uma prioridade e investir naquilo que realmente vai fazer a diferença. E por isso, essa frente parlamentar que estamos propondo e que queremos dar uma dinâmica aqui, pretende ajudar a que Santa Catarina possa implementar esse tipo de política de forma mais eficaz e mais permanente. Deputado Coruja, eu gostaria de parabenizar, dar os parabéns ao amigo, um homem que fez um trabalho bonito na Câmara Federal, dá orgulho para nós, parlamentares, e povo catarinense na Assembleia Legislativa. Trabalho nobre, bonito o seu, continue nessa luta. Criança, depende de nós. Né? Essa sua luta, pena que já não veio há mais tempo isso, né? Mas está em tempo. E eu queria parabenizar, que está com um dos melhores oradores nossos, um dos melhores representantes desta casa, para salvar as nossas crianças. Parabéns. Agradeço. Esta luta é uma luta constante, evidentemente que não está começando agora a se fazer isso. Eu mesmo tive a oportunidade, como prefeito da minha cidade de Lages, de implantar vários programas nesta hora e na percepção de que este era o caminho e deve continuar sendo o caminho. Encerro aqui meu pronunciamento, se o presidente permitir. Manda um minuto para o deputado Coruja. A palavra para o deputado Valduga. Um minuto, deputado Valduga. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar e saudar a iniciativa do deputado Coruja, que trata sobre um tema muito importante, que é a questão da infância, das nossas crianças, né, do nosso estado de Santa Catarina. A minha nona sempre, minha avó, a gente fala nona, minha avó sempre falava que é de pequenininho que você torce o pepino, né? Então, realmente, deputado Coruja, vejo que é na infância que o poder público, enfim, tem que estar presente, né? Os órgãos do governo do estado de Santa Catarina. E para que a gente venha realmente corrigir ainda as distorções que nós temos na área da infância, da adolescência, principalmente, né, precisamos adotar ferramentas que são, além de serem estratégicas,
mas que sejam afínquas para que possamos combater a desigualdade social e a descriminalização que acontece, né, com as nossas crianças no nosso estado de Santa Catarina. Então, 30 segundos. Em função do tempo, quero parabenizar a iniciativa do deputado Coruja e dizer que também gostaria de, já subscrevi, inclusive, a proposição da criação da frente parlamentar e parabenizar pela iniciativa. Todo tempo é tempo de torcer o pepino, deputado Valdo. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Não havendo mais oradores inscritos, nem assunto a ser tratado na tarde desta terça-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, em homenagem ao professor Dr. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da UFSC, em memória. Está encerrada a presente sessão.